Atenção, boa tarde, Brasil. Já estamos quase boa noite, Barcelona. É o tempo aqui, a gente está quase, estamos no outono, né? E está escurecendo um pouco mais cedo. Parece um pouco com o clima do Nordeste do Brasil, que escurece muito cedo. A gente está iniciando o quarto dia do seminário da PEC, da Associação de Pesquisadores e Estudantes Brasil-Catalunha. E a gente tem hoje esse painel de lazer e urbanismo. E eu vou passar a palavra agora para a Marcela, que ela vai apresentar as pessoas que vão participar do painel. E bom trabalho para vocês. Obrigada. Bom, boa tarde a todas e a todos. Eu sou Marcela Padilha, sou mãe vascaína, geógrafa e professora da graduação em turismo e da pós-graduação em desenvolvimento territorial da UERJ. E é com imensa alegria que eu dou início a esse painel no 25º Seminário Internacional da PEC. E, é claro, eu preciso muito agradecer a organização pelo convite e parabenizar também, né, a todas e a todos da associação que enfrentaram e estão enfrentando o desafio de realizar um seminário internacional multidisciplinar de 2 semanas de duração, com extensa programação, que começou mesmo antes do dia 20, e tudo isso durante uma pandemia, com novas tecnologias que nos permitem estar aqui pela telinha. Então, parabéns a Desirê e a toda a equipe da APEC. Muito obrigada pelo convite. O nosso painel se chama Experiências Ibero-Americanas em Políticas Públicas de Urbanismo e Lazer, né? Então, nele, nós falaremos sobre as diferentes formas de uso e apropriação dos espaços públicos de cidade ibero-americanas, especialmente, né? E de que forma esse tema tem estado na pauta dos estudos e projetos do urbanismo, da arquitetura, da geografia, do turismo, do lazer, entre outros, dando mesmo esse toque multidisciplinar que o seminário tem, né? E aí, para falar sobre esse tema tão caro às nossas cidades, nós teremos um timaço de pesquisadoras e pesquisadores que está composto por Ana Luísa de Andrade, arquiteta e urbanista, mestranda no Programa de Pós-Graduação em Desenvolvimento Regional e Agronegócio da Universidade Estadual do Oeste do Paraná. Temos também a Clarissa Duarte de Castro Souza, professora da Universidade Católica Santos, arquiteta urbanista, com mestrado em arquitetura e doutorado em planejamento urbano pela FAUSP. Também temos os meninos, o Marcos Antônio Silvestre Gomes, professor associado da Universidade Federal do Triângulo Mineiro, graduado em Geografia, com mestrado em Geografia pela Universidade Federal de Uberlândia e doutorado em Geografia pela Unicamp. Marcos é aí o representante da Geografia, companheiro. E o Reinaldo Pacheco, professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da USP, graduado em Educação Física e Ciências Sociais, especialista em lazer e recreação, com mestrado e doutorado em Educação pela USP, e que foi o meu supervisor do pós-doc lá na USP. Então, é com uma alegria enorme que eu estou aqui para moderar essa mesa de feras, tá bom? Então, como é que vai ser? As falas dos nossos e das nossas convidadas, né, serão feitas a partir de 2 perguntas e serão respondidas de acordo com as experiências e vivências particulares de cada uma e de cada um. Tá? E a ordem das respostas será a seguinte: primeiro a Ana Luísa, depois a Clarissa, em seguida o Marcos, por fim o Reinaldo. Tá bom? Então, é assim que a gente vai fazer a dinâmica do painel. Espero que todos que estão aqui participando, né, vendo o painel, que aproveitem bastante, porque não é na hora que tem um time como esse falando de um tema tão importante para o nosso cotidiano, né, de todas as cidades. Então, a primeira pergunta é a seguinte: como você avalia a situação dos espaços públicos de lazer hoje em grandes cidades ibero-americanas, essa situação em quantidade e em qualidade, né? Assim como
seu impacto sobre a qualidade de vida da população local, né? Então, essa é a pergunta que eu gostaria de fazer a cada um e a cada um. Aí eu vou pedir que a Ana Luísa, então, comece a responder. Tá certo? Ana Luísa, é contigo. Olá, todos me ouvem? Sim. Olá, então, gostaria de, primeiramente, agradecer o convite da comissão organizadora, é uma honra estar participando como convidado desse evento. Eu ainda como uma mera aprendiz no meio desses companheiros de painel, e eu vou tentar apontar algumas ideias sobre essa questão levantada, né? Primeiramente, eu gostaria de esclarecer que a única vez que eu trabalhei com uma grande cidade ibero-americana foi no meu trabalho de conclusão de curso, que também não foi um contato tão preciso. Naquele ano eu tive alguns imprevistos, eu não consegui estar presente na cidade, né, para efetivar a pesquisa. Então, foi uma pesquisa à distância, né? E nesse trabalho em questão eu abordei sobre o Plano Cerdá e o planejamento dos Jogos Olímpicos de 92, considerando um caso de acupuntura urbana para a cidade. E depois disso, quando eu entrei no mestrado, esse ano é o meu segundo ano no mestrado, eu percebi a necessidade de se produzir um conteúdo científico em cidades de menor porte, que não fossem tão centrais mundialmente, e até mesmo no Brasil, tirando um pouco o foco das cidades capitais, né? Hoje eu acabo estudando as cidades mais interioranas, até porque eu vejo que a produção científica nessas localidades, ela, ainda que existente, elas são pontuais, não tão frequentes. E também hoje eu estudo um pouco sobre a metodologia da sintaxe espacial, que busca entender a conexão, então, entre esses aspectos físicos e sociais que ocorrem nas cidades. E por que eu estou explicando isso? Porque dentro dessa teoria da sintaxe espacial, ela tem uma medida que é a acessibilidade, que essa medida ela pode ser considerada como uma condição imprescindível para o uso e apropriação desses espaços públicos urbanos, né? Sejam parques, praças, visto que são esses espaços, se esses espaços são acessíveis, eles permitem uma percepção adequada e um estímulo da população, né? Então, diversos estudos hoje, eles utilizam dessa metodologia, mostrando que o sucesso de um espaço público, ele depende também da qualidade e da qualidade de conexão que existe nas vias ao redor, que vão facilitar ou inibir o acesso ao público. Então, respondendo de modo mais efetivo à pergunta, eu acredito que no sentido de qualidade, acaba sendo um pouco relativo, porque determinadas partes da cidade, elas podem estar melhores assistidas, digamos assim, de praças e parques, que a maioria dessas partes acabam sendo as regiões centrais, né, onde existe maior acessibilidade, e outras partes da cidade acabam ficando aquém dessas infraestruturas que geralmente são dadas pela periferia da cidade, né? E esse cenário, ele acaba ficando ainda mais nítido em cidades pequenas brasileiras, que é o que eu estou estudando agora no momento, né? Onde eles trazem uma herança de que a praça seja formada em torno da igreja principal da cidade, né? Então, ao longo do tempo, conforme a cidade vai crescendo, não se reproduz novos espaços públicos, deixando essa área, né, nas periferias mais degradadas desses espaços. Já quanto à qualidade, os serviços públicos, eu acredito que eles devem ser atrativos para os seus usuários, né? Senão, ninguém usa. Então, o poder público entender quais são as necessidades de quem usa esses espaços, né? E que esses espaços, eles exercem um importante papel na sociedade. Eles desempenham tanto uma função social, na medida que proporcionam encontro e lazer, promovendo a socialização, uma função organizacional, que organizam a infraestrutura da cidade, né? E configuram o desenho urbano. Também uma função ecológica do meio ambiente e uma função cultural também, né? Onde a gente entende que cada região da cidade, ela acaba precisando para determinar essas atrações que são ofertadas, então acaba sendo, tem que ter uma qualidade até para que se tenha uma usabilidade desses espaços públicos. Então, eu acredito que seja isso.
Muito obrigada, Ana Luísa. E que interessante que você se encaminhou para cidades interioranas, né? Eu sou de uma cidade interiorana, não, né? Estou. Eu sou do Rio de Janeiro, mas me encaminhei para a região serrana fluminense, na cidade de Teresópolis, e a gente vê como que as cidades pequenas elas têm uma dinâmica e um conjunto de necessidades diferentes até das grandes cidades, né? Então, tem as suas particularidades que também precisam ser avaliadas e problematizadas, né? Então, parabéns por aceitar esse desafio, né? Então, agora vamos partir para Clarissa, perdão, para Clarissa. Olá, eu queria primeiro agradecer o convite, é uma honra estar aqui, estar com todos vocês. E eu gostaria de compartilhar um recente projeto que foi inaugurado agora, no meio da pandemia, aqui na cidade de Santos. Na verdade, é o local que eu vou falar com vocês. Na verdade, eu sou santista, minha tese de mestrado. Na verdade, eu estudo Santos desde que eu nasci, porque eu sou uma residente apaixonada pela cidade, e toda vez que eu posso, sempre investigando, ainda mais na docência, a gente nunca termina de pesquisar, a gente está sempre discutindo essas questões, principalmente urbanas. E uma das coisas que tem acontecido, Santos não é uma capital, é uma cidade muito importante, com o maior porto do Brasil. No entanto, a gente tem visto aqui que, recentemente, os espaços públicos, os espaços de lazer, se transformaram cada vez mais construídos. Ao invés de se tornarem espaços de lazer livres, eles estão sendo substituídos por espaços edificados. Esse novo projeto, que chama Ponta da Praia de Santos, Nova Ponta da Praia, é um bairro, o último bairro a ser construído na zona leste de Santos, e eles fizeram um projeto de urbanização, e é sobre eles que eu gostaria de falar com vocês. Só para vocês terem uma ideia, aqui é a localização, há 35 anos atrás, do bairro da Ponta da Praia, onde a gente via que era um dos bairros com maior áreas verdes, maior áreas livres. No entanto, ele foi um dos bairros que mais se verticalizou e foi suprimindo as áreas de lazer e as áreas livres por áreas edificadas, agora cada vez com um índice de construção maior, e suprimindo o espaço público de lazer da população. No projeto Nova Ponta da Praia, a gente tem aquelas estratégias urbanas tão conhecidas nas cidades ibero-americanas, lá Barcelona, Olímpica, Lisboa, Argentina, Belém do Pará, Rio de Janeiro. Eles começaram a fazer um projeto de revitalizar o Rua da Praia, né, com um novo calçamento, iluminação, faixa elevada, visando acessibilidade, criaram novos equipamentos, principalmente para valorizar a frente da água em boa parte do projeto, até que chega num espaço que é conhecido como um espaço do antigo mercado de peixe. Antigo porque ele foi demolido justamente este ano. E essa área aqui que vocês veem a imagem do projeto, era uma área livre, se transformou numa área edificada. Essa é uma imagem do final do ano passado. Aqui era uma praça, existia um mercado de peixe com uma cobertura livre, de livre acesso, 24 horas por dia, e aqui na frente a gente tem o mar, e aqui é o porto, atrás a gente tem uma luz de porto de Santos. O que eles fizeram? Eles transferiram esse mercado de peixe de uma área construída, era um espaço aberto, de livre circulação, 24 horas por dia, tinha sanitários, tinha algum apoio, e agora ele está num espaço totalmente fechado na rua. Só para vocês terem uma ideia, essa é a área que eu mostrei para vocês na antiga imagem. Isso aqui foi tudo construído, pegando a praça, que era conhecida como Praça do Mercado de Peixe. Então, assim, um espaço que antes era coletivo e livre, ele passou a se tornar um espaço edificado.
Quando esse projeto foi anunciado, uma das questões que mais foi discutida é a falta de participação da população nesse novo projeto. E o porquê não incorporar... Clarissa, só um momento. Eu vou pedir para os dois outros participantes, o Marcos e o Reinaldo, saírem apagarem as câmeras e os microfones. Ah, tudo bem. Aí você me avisa quando eu puder voltar. Não apagou, viu? Agora. Ok, obrigada. Desculpa. Não, imagina. Então, e uma das questões que foi discutida nesse projeto é por que não a comunidade não fez parte dele e por que não poderia ser incorporado no novo projeto os espaços que já eram apropriados pela população. E aí o movimento ambiental da cidade fizeram um abraço ao mercado de peixe na tentativa de manter, pelo menos, a estrutura existente como uma identidade da cidade. Né? Santos começou como um porto, um intercurso de pesca também, e o mercado de peixe simbolizava essa história. No entanto, essas ações da população não tiveram efeito. O mercado de peixe, como a gente está vendo aqui, ele foi demolido, eles deixaram apenas uma parte do mercado, uma parte da cobertura restante, aí numa nova maquiagem do projeto, e toda essa praça que era livre e você tinha garças, eu vou mostrar umas fotos, ela se mudou nesse último tempo. Aqui é o novo mercado de peixes, então a gente vê justamente essa diferença de relação dos espaços e a qualidade também. Esse era um espaço de livre circulação, não existe fechamento, qualquer horário do dia ou da noite, mesmo que os boxes de venda de pescado tivessem fechados, você conseguia circular pela praça, pelo meio do mercado, por essa cobertura, embaixo da cobertura, e agora o mercado de peixe ele está numa grande edificação né, com horário de funcionamento e entrada e saída. Ou seja, uma coisa que era de uma peça muito mais pública e muito mais democrática, agora ela é mais controlada. Uma coisa também que me chamou a atenção é a questão de símbolos utilizados de uma forma equivocada. No mercado de peixe, como a gente tinha antigamente, que foi até o ano passado, não é tão longe assim essa história, você sempre tinha garças próximas ao mercado, as pessoas davam peixe, os próprios comerciantes no final do dia acabavam alimentando as garças, então era até um atrativo turístico de você ir, comprar o peixe, interagir com a natureza. E nesse novo mercado de peixe, as garças, elas são esculturas, elas são cenário, né? Então, a gente está substituindo a vida pública por uma controlada e espaço, né? Então, nesse projeto... Larissa, desculpa. Gente, quem está na sala, verifica por gentileza o microfone, porque está dando muita interferência. Vê se está todo mundo com o microfone desligado, por favor. Tá? Obrigada. Desculpa, Clarissa. Imagina. Vamos lá. Então, essa questão de você utilizar até um elemento que as pessoas conheciam e viviam e transformar num cenário, isso mostra o caminho que a cidade tem tomado nos últimos anos. Essa era a área que não era edificada, foi edificado um grande centro de atividades turísticas, chama CAT, e com um grande muro, que depois eles até fizeram uma obra de grafite aqui do Cobra, que deu uma salvada nesse muro aí. Mas, ou seja, ao invés de você buscar os espaços livres como espaços de integração com a cidade, com o mar, com o bairro, você cada vez mais está transformando espaços livres em espaços edificados, murados e com acesso controlado. Essa é a maquete eletrônica do projeto, mostrando justamente aqui é o que sobraria daquela cobertura do antigo mercado de peixe, um grande espelho d'água e voltado para esse espaço que tem um uso controlado, né? O que, na verdade, a maquete ela é muito generosa com os espaços, o ângulo,
e tudo mais. Na realidade, o que a gente tem hoje, ele foi recentemente inaugurado esse mês aqui na cidade, no meio da pandemia, mas a gente vê a questão do concreto como uma grande referência, ao contrário dos espaços livres, da grande arborização que existia e da vida que existia nesse espaço. O que sobrou da cobertura é simplesmente uma cobertura que um dia se pretende implantar um VLT. Então, umas questões aí, colocando um pouco mais no nosso debate, em relação à qualidade dos espaços livres, né? Em Santos, a gente está tendo uma tendência de que as áreas livres estão se transformando em áreas construídas, áreas edificadas com controle de acesso e horário de funcionamento. E aí a pergunta quando a gente fala em cidade, direito à cidade, quem vai frequentar esse espaço? Se já era um espaço que tinha um outro uso que a comunidade utilizava. Cada vez mais a gente tem a compartimentação das atividades de lazer e turísticas em espaços climatizados, fechados, com controle de acesso. Você tem a demolição de espaços de identidade local. Por mais de 40 anos, era um espaço que tinha uma referência muito forte, que se perdeu com esse novo projeto. E a gestão desse espaço foi feita através de uma parceria público-privada, com bastante incentivo fiscal na gestão do espaço. E essa é uma área muito valorizada da cidade, então próximo à orla da praia. Então você tem sempre investimento em áreas que já são dotadas de uma certa infraestrutura, em detrimento a áreas de periferia que não sofrem esse processo, que não tem essa qualidade urbanística. Então, era isso que eu queria trazer para o debate, mostrando que nem sempre a gente faz mudanças da forma como a gente gostaria, e a cidade vai mudando de uma forma dinâmica. Cada vez mais em Santos, a gente está vivendo esse processo de substituição, principalmente das praças públicas da cidade, em áreas onde se constroem equipamentos, porque são os terrenos livres que restaram. Então, se constrói uma escola, se constrói um equipamento, isso não é um problema, se construir o equipamento, mas se fazer de uma forma fechada, sem a participação popular, e sem você ter esse acesso livre, e se tornar espaços cada vez mais controlados, com horário de entrada e saída, é uma questão que, se a gente discutir que cidade nós teríamos aí no século XXI, nesse início desse novo século. É isso, gente, muito obrigada. Nossa, muito obrigada, Clarissa. Excelente. Você tocou aí num dos grandes problemas da modernidade, né? Que é justamente a substituição dos espaços livres por caixinhas, né? Por espaços edificados ou por vias para automóveis, para circulação de automóveis. Então, a gente vai perdendo essas áreas livres, verdes das cidades e ficando cada vez mais confinados. Isso, durante a pandemia, tem se mostrado um problema gravíssimo, né? E as pessoas estão atentando para essa necessidade de haver mais espaços livres nas cidades, né? Para a gente respirar, porque a cidade está ficando tão confinada que está nos deixando claustrofóbicos e sem lugar para respirar, né? Então, você tocou aí, na minha opinião, nos grandes pontos assim, a serem trabalhados na cidade, justamente para que a gente pense nesse direito à cidade, né? E não e que a gente defenda esses espaços livres como espaços de apropriação, como espaços de uso, né? Onde o valor de troca não passe por cima do valor de uso, né? Afinal, são espaços públicos, né? E precisam, assim, ser tratados. Muito obrigada mesmo, Clarissa. Agradeço. Agora vamos para o Marcos. Vamos lá, Marcos. Vamos lá. Bom, boa tarde a todos. Eu, inicialmente, gostaria de parabenizar a organização do evento, esse grande seminário da APEC, e, ao mesmo tempo, agradecer pela oportunidade de estar aqui trazendo alguns elementos para a gente pensar, refletir sobre a questão posta, né? Ou as questões postas, já que nesse momento nós trazemos um olhar da situação, né, dos espaços públicos de lazer em relação à quantidade e qualidade em cidades
ibero-americanas e suas relações ou seus impactos na qualidade de vida. Uma questão inicial que eu gostaria de colocar, antes disso, eu gostaria de parabenizar as falas dos colegas que antecederam, justamente em função de já terem colocado alguns elementos fundamentais, né, em relação à própria questão da identidade desses espaços, o caráter, né, do valor de troca que se embute agora nos novos projetos urbanos, e, ao mesmo tempo, a questão da acessibilidade, que é fundamental para se pensar na estrutura da cidade como um todo e nas formas como nos apropriamos dela. Enfim, eu gostaria de colocar um ponto, né, em relação a essa questão de se pensar as cidades europeias, de maneira geral, e as cidades latino-americanas, né, ou brasileiras. Primeiro, ressaltar que existe uma larga e longa, né, tradição histórica, cultural, de produção, de apropriação desses espaços, sobretudo na Europa. E, ao mesmo tempo, dizer que na América Latina, e sobretudo no Brasil, quando nós consideramos os lugares em específico, né, as regiões ou os países, nós vamos ter características muito próprias. Então, podemos aqui lançar luz de uma ideia, né, o que é o espaço público de lazer em Manaus, o que é o espaço público de lazer em Curitiba. Enfim, o sentido, né, da rua, da praça, do parque, para a população, ele difere também em cada uma dessas localidades. A cidade se apresenta de diferentes formas, né, embora tenha o mesmo significado na sua essência, né, ou seja, a cidade enquanto um lugar de reunião de pessoas, de encontro, e, nesse sentido, pensar em espaço público significa pensar no próprio sentido da cidade. Agora, em que medida nós vamos conseguir garantir o direito à cidade às populações, independente das zonas urbanas que elas habitem, né, acho que essa é uma questão central. Muitas cidades, sobretudo na América do Sul, né, vamos colocar assim, a propósito do já citado dos projetos de orla, né, os projetos em áreas portuárias, como exemplo, Porto Madeiro, em Buenos Aires, Porto Maravilha, no Rio de Janeiro, e agora a nossa colega coloca também elementos de projetos que estão se desenrolando em Santos, mas muitas cidades têm desenvolvido projetos, grandes projetos de espaço público, mas muito atrelado ao urbanismo de espetáculo, né? Um urbanismo onde o valor de troca ele suplanta o valor de uso. Isso não é uma coisa nova na realidade brasileira e sul-americana, mas dizer que se trata de uma forma perversa de se produzir o espaço público, no qual nós temos uma expropriação das camadas mais pobres dessas áreas, e à medida que interessa ao capital, elas se tornam, né, enfim, áreas que servem de espetáculo e que vão adornar esses grandes projetos urbanísticos. Então, Bogotá é um grande exemplo disso, né? A Colômbia investiu muito em projetos de áreas verdes, e aí incluindo a função do lazer, projetos de mobilidade, acessibilidade urbana, e o Brasil também tem incorporado esses projetos na sua prática. Bom, é importante a gente ressaltar, né, quando a gente fala em quantidade, já para ir também me direcionando mais à questão, nós temos que entender que é muito recente uma legislação brasileira, em nível federal, que defina, né, a quantidade de espaço público, a porcentagem de área dos loteamentos que devem compor espaços de lazer dentro da questão do espaço público. Então, depois de 1979, com a Lei 6766, que nós temos isso melhor definido. E os planos diretor, né, incorporaram essas determinações já postas
na Constituição Federal e depois pelo Estatuto da Cidade, né? Enfim, uma coisa é o que está na lei, outra coisa é o que na prática se efetiva, porque nós verificamos que nem sempre aquilo que a lei coloca é de fato o que se realiza, né? Nós temos muitos estudos, teses, dissertações, outros tipos de projetos de pesquisa que evidenciam isso e trazem dados reais, concretos, sobre essa perversidade. Portanto, em termos quantitativos, comparativamente a outros países, sem dúvida, nós temos aí uma deficiência muito grande em termos de espaço público. Nós já tivemos alguns trabalhos realizados em cidades como Ribeirão Preto, Uberaba, em Minas, Campos, dos Goitacazes, no Rio de Janeiro, e vários outros municípios de alguns outros lugares no Brasil, que apontam, né, para essa deficiência de espaço público. Mas, quando a gente fala deficiência na quantidade, nós estamos falando, sobretudo, da questão daquilo que se foi efetivado, porque existem muitos espaços designados para áreas de lazer. O plano diretor traz, né, geralmente, as áreas que devem se transformar em parques, enfim, e que na prática não se concretizam. Somente em Uberaba, Minas Gerais, a cidade onde eu resido e trabalho, nós temos aí mais de uma dezena de parques designados no plano diretor e que não estão efetivados. Esses parques se localizam, sobretudo, nas periferias pobres, mais desestruturadas do ponto de vista urbanístico. E, ao mesmo tempo, nós temos que recordar também que as nossas praças, historicamente, surgem nas áreas centrais, né, ligadas aos adros das igrejas, aquelas áreas em frente a grandes edifícios institucionais, e com o tempo vão passando por transformações e se tornam praças. Então, também é um elemento relativamente novo, não tanto quanto o parque, né, mas que no contexto histórico brasileiro, do ponto de vista da sua efetivação como um espaço que possa servir a uma gama maior de pessoas, né, é novo. E nós temos muitos loteamentos, sobretudo Minha Casa Minha Vida, dos loteamentos populares, mesmo que não vinculados a esse programa, que sequer tem uma praça. Então, isso é uma questão muito séria para ser pensada. Bom, em relação à qualidade, já foi ressaltado também a grande diferença que existe né, na gestão desses espaços nas áreas mais nobres, nas áreas periféricas. Então, comumente, as áreas centrais e adjacências, né, gozam de um espaço público de melhor qualidade, portanto, servindo basicamente a uma contemplação do que mesmo para lazer ativo, enquanto nas periferias nós temos uma grande carência de infraestrutura esportiva, né, de lazer ativo, para que os jovens, as crianças, os idosos possam usufruir de uma maneira mais efetiva. E aí eu acredito que esse momento de pandemia serviu para evidenciar a importância do espaço público. E talvez agora nós temos uma certa mobilização de alguns agentes, né, sobretudo das periferias, no sentido de trazer para a sociedade a necessidade de incorporar esses espaços, que são muito importantes para a qualidade de vida urbana. Então, não há cidade sem espaço público, né? E o espaço público, quando ele não se volta às necessidades da população, ele se torna obsoleto, né? E ele está fadado ao fracasso no sentido do que é público. E a gente não pode deixar que isso aconteça. Então, é esse o meu direcionamento de análise e minha contribuição para essa questão. Muito obrigado. Obrigada, Marcos. Eu já estava aqui dando uma de chata, falando que faltavam 2 minutos. Mas, muito obrigada, seguiu à risca o tempo, te agradeço muito por isso. E o Marcos fez uma abordagem bem geográfica, né, Marcos? Mostrando aí a sua formação de cara, porque você foi logo colocou o dedo na ferida de que a gente precisa ver essa situação, esse perfil dos espaços públicos, tanto em quantidade quanto em qualidade,
de acordo com o seu contexto socioespacial, né, de acordo com as localidades e as suas características, e também que, no caso brasileiro, porque a gente percebe isso, também percebe que esses espaços, eles mostram o perfil deles, né, em quantidade, que tem em quantidade e em qualidade, aponta para a nossa desigualdade socioespacial, né? Então, essa desigualdade social, que é um dos principais, se não o principal, a meu ver, é o principal problema do nosso país, ela se reflete no espaço. Então, os espaços públicos, a gente consegue perceber essa desigualdade olhando para esses espaços públicos, onde eles estão e que qualidade eles têm, né? Eu sei disso pela minha vida no Rio de Janeiro. Eu morava num bairro de periferia da cidade, na zona oeste da cidade, em Uaíba, que é próximo a Campo Grande, quem é do Rio deve conhecer. E quando a gente precisava ter algumas horinhas de lazer, eu e as minhas 2 irmãs, a minha mãe tinha que nos pegar, andar 1 quilômetro até a estação de trem, esperar o trem, ficar de 50 a 60 minutos dentro do trem para ir para a Quinta da Boa Vista. Né? E aí, lá a gente passava horas do nosso domingo para ter esse momento de lazer, porque a gente nunca tinha essa possibilidade de ter uma praça perto, um parque para brincar, enfim. E isso não mudou tanto assim de lá para cá. Né? Pelo menos não nesses bairros da periferia, como você bem destacou, sabe, Marcos? Então, obrigada por trazer esse olhar geográfico aqui para a gente, viu? E agora, contigo, companheiro Reinaldo. Boa tarde, me ouvem bem, né? Sim. Agradeço o convite, professora Marcela, companheira de trabalho aí da UERJ, mas que esteve com a gente aqui na USP Leste. Agradeço também a oportunidade de estar conhecendo a Ana Luísa, a Clarissa, o Marcos, e já parabenizo vocês pela primeira exposição. Eu acho que dá para a gente fazer um belo diálogo mesmo hoje aí entre pessoas que têm uma formação mais no campo do urbanismo, da geografia, e, no meu caso, no campo das ciências sociais aplicadas, né, especialmente olhando para os espaços públicos de lazer nos últimos anos. Para responder essa primeira pergunta, Marcela, primeiro que eu gostei muito da pergunta, e eu já vi que você vai ter uma segunda pergunta ali, que você já deixou indicada para a gente, né? Então, eu vou tentar responder essa primeira pergunta de uma maneira bem objetiva também, mostrando para vocês todos aí uma foto. Eu vou pedir a licença para vocês aqui para compartilhar, então, uma foto. Vamos ver se eu consigo aqui. Vamos lá, acho que está entrando. Muito bem. Vocês conseguem ver? Sim, estamos vendo. Beleza. Então, essa foto aí, eu acho que dá para a gente discutir bastante sobre essa questão que você coloca, Marcela, sobre quantidade e qualidade dos espaços de lazer para a população, né? E como isso interfere na qualidade de vida. Então, eu vou tentar contar aqui nos meus 6 minutos ainda que eu tenho aí, um pouquinho da história dessa foto, tá certo? Essa foto é uma foto que a gente fez de um trabalho de campo que estávamos realizando para um trabalho de iniciação científica de uma estudante aqui da USP Leste, a Thaís, que era minha orientanda. Ela hoje já está formada em gestão ambiental, e ela fez a iniciação científica dela pesquisando sobre essa área aí que vocês veem na foto, que, na verdade, o que vocês estão vendo é um parque urbano, olha só. Só que é um parque urbano que só existe no papel, não existe ainda uma infraestrutura de uso público. A gente fazendo esse trabalho de campo, nos deparamos com essa família, e aí eu posso dizer aqui o nome dela, porque ela autorizou que a gente usasse a imagem e pudesse narrar essa história para vocês, que é a dona Sandra.
A dona Sandra, num domingo de sol, então, ela tem que sair da casa dela, lá na periferia de Taboão da Serra, na divisa com Embu das Artes, na região aqui metropolitana de São Paulo, né? Na região oeste aqui da metrópole, tá? Ela mora num bairro que faz divisa com esse espaço, e esse espaço, ele, na verdade, deveria ter toda uma infraestrutura, porque ele é a área de compensação ambiental da construção do Rodoanel aqui de São Paulo, trecho sul. Então, isso já indica para a gente depois um problema de gestão do espaço, né? Depois eu quero discutir um pouco mais com vocês também, no segundo momento, aí a questão da gestão. Mas essa foto, para a gente, ela é muito ilustrativa dessa relação entre quantidade e qualidade dos espaços e qualidade de vida para a população. Veja, nós temos feito aqui um trabalho de tentar entender essa dinâmica de desigualdade de espaços públicos de lazer em relação aos territórios. Nós temos uma cidade como a cidade de São Paulo, por exemplo, que tem aí quase 12 milhões de habitantes, e se a gente for somar aí os parques urbanos da cidade de São Paulo, nós temos, parece até uma quantidade grande, né? Nós temos cerca de 107 parques urbanos em São Paulo, mas a questão é que a distribuição desses espaços e a forma como eles são geridos também é muito desigual e contribui, inclusive, para a manutenção dessa desigualdade. Então, quando a gente fala da questão da distribuição espacial, é possível olhar para uma série de desigualdades, né? A desigualdade de acesso, a desigualdade em termos de barreira também de gênero, as desigualdades. As mulheres, por exemplo, nessas regiões periféricas que nós temos feito pesquisa, elas acabam tendo muito menos acesso do que os homens, assim, muito facilmente identificável isso, né? Então, você vê barreiras de gênero, você vê barreiras de faixa etária, quer dizer, espaços para criança e para idosos, normalmente, são raros no tecido da metrópole, né? Os espaços para adultos normalmente são mais privilegiados. Então, você tem não só uma quantidade desigual de espaços, como você tem uma qualidade muito desigual de espaços, né? E é óbvio que isso vai interferir fundamentalmente na qualidade de vida dessa população. A gente tem feito aqui na USP Leste um esforço para manter uma disciplina. Eu falo desde o curso de Lazer e Turismo aqui da USP Leste, e no curso de Lazer e Turismo nós temos feito um esforço de manter uma disciplina optativa livre que discute o uso público de parques urbanos. Nós temos estudado diversas realidades aqui perto da nossa cidade ou na nossa cidade, São Paulo e região metropolitana, e especialmente na região metropolitana, cidades como, por exemplo, Carapicuíba, Mauá, outras cidades que nós temos orientandos e orientandas fazendo pesquisa, a gente nota uma completa desigualdade em relação à distribuição espacial dos espaços públicos de lazer, né? Então, isso leva a gente a pensar como ter políticas públicas que sejam estratégicas no sentido de tentar equalizar a distribuição desses espaços num território tão grande quanto a região metropolitana de São Paulo. Mas se a gente pegar, por exemplo, a legislação da cidade de São Paulo, a gente vai ver que isso é possível, né? Isso é possível. Nós temos um plano diretor em vigência. Esse plano diretor aqui de São Paulo deve passar por uma revisão aqui no próximo ano, por isso essa legislatura que foi eleita agora tem uma importância muito grande, porque vai fazer a revisão do plano diretor, e no plano diretor a gente tem mais de 160 áreas em São Paulo que podem se tornar parques urbanos. Só que, para isso, a cidade tem que
tomar uma decisão política, né? E fazer o devido investimento na instituição dessas áreas e no planejamento do uso público para essas áreas. Então, eu acho que essa minha primeira colocação aqui, baseado nessa foto da dona Sandra, ilustra um pouco para a gente esse caminho de como a gente pode tentar romper com essa desigualdade. A dona Sandra, ela deveria ter o direito de ter um espaço de muita qualidade, porque o Rodoanel Trecho Sul já está inaugurado há 8 anos. Há 8 anos, a riqueza passa do lado da casa dela. Uma fração do dinheiro do pedágio do Rodoanel daria para transformar esse parque aí da dona Sandra no Parque do Ibirapuera. Então, só isso que eu queria dizer por enquanto. Marcela, você está sem som. Desculpa. Oi, Marcela. Oi, gente, muito obrigada pelo uso do tempo aí, ajudando a gente e ajudando o pessoal da organização. Eu vou pedir, Marcela, só um momento. O Reinaldo tem que tirar a apresentação dele do ar agora. Pronto, ok. Isso. Obrigada, Regiane. Obrigada. Eu já venho acompanhando o Reinaldo aí há um tempo, o trabalho dele. É um ativista fervoroso dos espaços públicos livres, né, dos parques, e de uma gestão mais democrática desses espaços. E aí também, com isso, não me surpreende ele tocar nesse ponto também fundamental dos espaços livres de uso público, né, que é essa quantidade desigual, quantidade e qualidade, né, desiguais de espaços, né, desiguais tanto espacialmente falando, no sentido da localidade desses espaços, mas também, no caso da qualidade, enfatizando essas barreiras que existem nesses espaços, né? E que ele destacou muito bem, barreiras de gênero, barreiras de acessibilidade, barreiras da própria acessibilidade desses espaços, né? O que mostra que a necessidade urgente da gente falar sobre isso e de defender a elaboração de políticas públicas que melhorem esse quadro, né? Porque, justamente, a gente sempre bate nessa tecla, né? Porque cuidar desses espaços e fazer com que eles sejam mais democráticos é a gente defender o próprio direito à cidade, não é? Porque esses espaços, eles são indicadores até da boa qualidade de vida de uma cidade. Então, se eles vão mal, é porque alguma coisa também na cidade não está indo bem e a gente precisa falar sobre isso e defender a elaboração de políticas públicas que alterem, que transformem um pouco esse quadro que a gente vê, né? Então, valeu, Reinaldo, por mostrar aí essa foto que é bem emblemática, né? E aí, então, a gente vai para a segunda pergunta, e eu já aproveito a oportunidade para falar com o pessoal que está nos vendo, né, que caso alguém tenha alguma pergunta, pode colocar lá no chat, que ao final das falas, se tiver tempo, espero que tenha, a gente passa as perguntas para os nossos convidados aqui, tá certo? Então, a segunda pergunta vai nessa direção, justamente, da gestão, né, da gestão desses espaços públicos. Então, eu gostaria de perguntar às nossas convidadas e os nossos convidados, né, como tem sido a gestão desses espaços em cidades ibero-americanas, né? O que vocês podem nos mostrar com relação às pesquisas e vivências que vocês têm nessas cidades. Então, como tem sido a gestão desses espaços e quais são as perspectivas para os próximos anos? Se a gente pode aí ter esperanças para que eles melhorem, para que esse quadro da quantidade, da qualidade dos espaços públicos nas cidades melhore um pouco ou não, né? Então, vamos lá. Ana Luísa, primeiro. Me escuta? Sim. Então, acredito que, pegando um gancho já nessa primeira questão, que foi
foi abordado, né, como já mencionado, nem sempre o problema ele está na existência ou não dos espaços públicos, né, em distintas regiões da cidade, mas na manutenção e no investimento que esses espaços recebem, né, que faz com que eles sejam ou não apropriados pela população como um espaço de lazer e de permanência. Então, existe uma série de problemas e conflitos nesses espaços públicos das cidades brasileiras, em que a maioria dos casos está atrelado àquela velha justificativa, né, da falta de recursos ou incapacidade de gestão por parte do poder público, né? E que acaba que essa deteriorização dos espaços públicos acaba criando uma imagem de abandono e de marginalidade da cidade, que desfavorece a percepção do usuário em relação a esse espaço. Então, eu acredito que identificar esses problemas e mapear isso, tendo a finalidade de inserir essas problemáticas na prioridade de requalificação, pode ser um dos primeiros passos para ter uma transformação desses espaços públicos. Então, eu acredito que deva existir uma gestão coletiva, participativa, visto que os objetivos, né, resultantes desse processo, eles acabam tendo a capacidade de minimizar essas distorções e interesses de grupos específicos, né, que acabam realmente favorecendo os usuários desses ambientes, né. O poder público, ele não pode se omitir em relação a essas políticas que vão viabilizar melhores condições de lazer. E ele deve, sim, pensar em estratégias de planejamento que vão inserir a participação dessa sociedade como colaborador dessas políticas que vão auxiliar nesses ambientes, né? Então, muitas vezes, não tem pensado a cidade de forma plural, onde há uma diversidade de modos de uso desses espaços, né? Então, uma política de lazer, eu acredito que ela deve ser pensada democraticamente, programando ações que vão amenizar esses fatores históricos que são excludentes, seja de classe social, de faixa etária ou de nível de instrução, que são, né, hoje os locais que são mais favorecidos, como o próprio Reinaldo mostrou ali na imagem dele. Então, é notável que esses ambientes públicos de lazer, eles exigem uma compreensão profunda de todos esses agentes envolvidos, e para melhor entender, é necessário a gente abranger essas relações sociais que vão se manifestar dentro desses grupos. Então, só para concluir, eu acredito que as políticas públicas, elas devem ser pensadas, né, de forma coerente, e não apenas como uma forma de manter a ordem, né, mas que tenham se trabalhado para que tenha uma garantia de direito do cidadão para que possa viabilizar a vivência nesses ambientes, possibilitando um acesso desses espaços que seja realmente democratizado, porque quem acaba fazendo a cidade é o cidadão, né? Então, eu acredito que deva haver uma coerência, uma coletividade nessa gestão. Novamente, eu agradeço a oportunidade e eu espero ter contribuído de alguma forma nessas perspectivas. Obrigada. Nós que agradecemos, Ana Luísa. Você tocou aí num ponto também fundamental, que é a gestão democrática, né, que é a participação da população nas decisões, nessas decisões sobre a cidade, porque se é a população da cidade, ela precisa participar das decisões da cidade, que interferem no seu cotidiano, que interferem diretamente na sua vida. E aí você traz os exemplos das cidades interioranas, né, que é o seu foco de estudos, e eu percebo isso. Eu vivi quase a minha vida inteira numa metrópole, na segunda metrópole do país, né, e vim para uma cidade de 180 mil habitantes. E como é diferente isso, e como a percepção que a gente tem de participação aqui aumenta. Parece que a gente pode fazer mais estando numa cidade pequena. Não sei se você tem essa mesma percepção, né? Mas, por exemplo, no Rio de Janeiro, eu nunca participei de conselhos municipais. E aqui eu já participo de 3. Né? E a gente consegue, de fato, ter voz. Mas isso é só uma percepção minha, porque, na verdade, deveria ser assim em qualquer cidade.
O cidadão deveria ter voz em qualquer cidade, seja lá de que tamanho ela for. E saber que você consegue, de fato, ter essa voz, te empodera e faz você participar mais, né? É um círculo. Então, essa questão da gestão democrática é importantíssima, mas eu acho que aí, no caso brasileiro, falta muita educação política, né, Ana Luísa? Uma educação política que mostra ao cidadão o poder que ele tem. Porque, na verdade, agora a gente teve eleições municipais e muita gente vota no candidato por N motivos, menos pelo seu plano de trabalho, menos pelo seu partido, que também é super importante, né, atentar para o partido do candidato. E aí a gente não tem essa cultura política, essa educação política capaz de mostrar ao cidadão que ele precisa participar das decisões da sociedade e que é no local que a gente pode transformar mais, né? Às vezes a gente pensa tanto em âmbito nacional e tal, mas onde a gente tem um poder de transformação maior é na escala local. Exatamente. Não é? Então, a gestão democrática é uma das chaves, com certeza. Né? Então, obrigada por tocar nesse ponto, viu, Ana Luísa? Eu que agradeço. E aí a gente parte, então, para a Clarissa, de Santos. Seu microfone, Clarissa. A gente esquece mesmo. Já que a gente está agora com tempo limitado, eu vou falar um pouquinho só dessa questão da gestão democrática. Santos é uma cidade que tem conselhos, então eu represento a universidade no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano, Conselho de Habitação. No entanto, não só a gestão tem que ser feita, mas a qualidade da participação. Aqui em Santos, a sociedade civil ela é 1/3 do conselho. Então, muitas vezes, ela mal consegue ser ouvida, né? E quando se tem interesses de se promover um projeto, esse tempo de consulta à população, que é um tempo legal, que a legislação determina, ele acaba sendo atropelado e sendo o mínimo, e as pessoas nem entendem o que está acontecendo. Né? Então, nesse sentido, eu acho que a gente tem muito a amadurecer, como a Marcela falou, como a Ana Luísa falou, e todos têm direito à cidade. E a nossa democracia ainda é uma democracia recente. Então, eu tenho uma esperança aí de que mais para frente a gente tenha a população mais atuante e entendendo cada vez mais sobre política urbana e a importância que é na vida de cada um a política urbana, né? Então, eu vou encerrar por aqui para dar chance dos outros poderem também contribuir. Legal, Clarissa. E aí, em Santos, Clarissa, como é que... Um dos problemas que eu verifico assim, na política brasileira, quando a gente fala de gestão pode ser uma gestão pública, pode ser uma gestão privada, mas vamos falar especificamente da gestão pública. Como é que é aí em Santos? Existe também, tem existido nos últimos anos esse problema da descontinuidade? Não, muito da descontinuidade política? Então, seu microfone. Tá, porque isso que aparece aqui em muitos municípios do Rio de Janeiro, esse problema da descontinuidade é primordial assim, para a gente pensar no problema das políticas públicas, porque acaba que realizam políticas de governo e não políticas públicas. E aí um governo, quando acaba e é substituído por outro, aquelas ações anteriores se perdem. Né? Então, a necessidade de criação de políticas públicas que superem os governos, né? que continuem independente do governo que entre. Como é aí em Santos? Como tem sido, pelo menos? Santos é um caso particular que a gente tem o mesmo partido no governo, agora, pelo menos por mais 4 anos, então a gente está falando 8, 16, 20 anos. O que acontece é que mesmo dentro do mesmo partido político, os diferentes candidatos, cada um tem a sua agenda. Né? Então, mesmo tendo uma continuidade político-partidária, não necessariamente teve uma continuidade de gestão.
Em alguns momentos, a gestão ela voltava para uma área da cidade, em outros momentos para outras. E as áreas esquecidas da cidade, durante 20 anos, continuarão esquecidas, ou estão há 16 anos esquecidas. Então, apesar da continuidade, que poderia ser um fator para políticas de longo prazo serem implantadas e você ter tempo de fazer, o que acontece sempre são políticas de curto prazo e que tenham um resultado mais rápido, mais acelerado, que deem respostas imediatas, sem necessariamente abordar os problemas de raiz, né? Das áreas que não têm infraestrutura, das áreas da população que mora em cima do rio, da população que mora em área de risco. Então, isso não se transferiu, a continuidade política não se transferiu numa continuidade de uma gestão mais abrangente. Eu faço parte do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano já há 6 ou 8 anos, não me lembro, porque a cada gestão são 2 ou 3 anos. Então, eu acompanho de perto como essa política ela é implantada e ela é discutida. E existe um modus operandi aí muito forte de como se faz a política e como se tem feito a política nos últimos anos, que ela se repete. E cada vez mais cerceando o direito de participação. A participação, ela existe oficialmente, mas ela não existe de fato. E muitas vezes a população, ela não sabe, por exemplo, a lei que permitiu a implantação desse novo projeto da nova ponta da praia foi na alteração do plano diretor e da lei de uso e ocupação do solo de 2018. E o projeto teve um interesse político tão grande que em 2 anos ele ficou pronto. Enquanto áreas que estão esperando projetos há 20, 30 anos continuam paradas. E foi um processo que em 30 dias tramitou e foi aprovado pela Procuradoria, pela Câmara, por todo mundo. Então, nem sempre a continuidade de gestão significa a continuidade de políticas estruturais que mudem esse cenário. Pelo menos em Santos não tem sido assim. Pois é, a política brasileira não é para amadores, né, Clarice? Não é. Não é, e quando a gente pensa que o problema é padrão e que vai se repetir em outros lugares, a gente, opa, não é bem assim aqui. É um novo desafio, né? Não é para amadores. Não é mole, não. A gente se vira nos 30 mesmo aqui no Brasil. Vou te falar uma coisa. Marcos, é contigo, então. Companheiro geógrafo. Vamos lá. Bom, como sempre, é bom ouvir, né? Primeiro, para depois a gente colocar mais algumas questões. Então, aí, parabenizando de novo os colegas. E eu acho que agora eu vou projetar algumas imagens. Mas antes das imagens, algumas imagens do Parque Tejo, em Lisboa, e também do Parque Madureira, no Rio de Janeiro, que foram 2 parques que eu estudei no meu pós-doc, pela Universidade Federal do Rio, e que eu acho que traz elementos, não vai dar para serem debatidos, mas pelo menos para a gente expor, né? E, enfim. Mas antes eu queria dizer que, para falar de gestão, né, e perspectivas de futuro do espaço público, é importante a gente ressaltar que somos uma sociedade elitista, classista, conservadora, arcaica e que se diz moderna. Uma sociedade cuja classe média adora ir para a Europa tirar fotos nos parques de Londres, de Paris, no Central Park, em Nova York, mas ela não sai nos parques que nós temos aqui nas nossas próprias cidades. Então, é lindo ver o jardim público, qualquer cidade europeia ou dos países considerados desenvolvidos. Mas a gente não quer uma árvore na calçada, a gente não se mobiliza para ter um canteiro de avenida arborizado, né? Enfim, paisagismo adequado. Então, a falta de investimento e a gestão centralizada dos espaços de lazer é proposital. Portanto, é uma situação que está enraizada, né, no âmbito da sociedade brasileira e como nós projetamos, produzimos e nos apropriamos daquilo que é público. Então, essa é uma reflexão inicial.
Eu vou colocar rapidinho, então, os slides, para que são algumas imagens do Parque Tejo, em Lisboa. Essa é a região do Parque Tejo, né? As margens do Rio Tejo. Aqui o Parque das Nações, é um grande empreendimento imobiliário que surgiu junto com essa grande proposta de uma área moderna em Lisboa, competitiva, um centro de negócios. E essa questão de trazer o Parque Tejo é porque ele surge no contexto da pós-Rio 92, portanto, já com discurso de sustentabilidade, né? No qual entende que os espaços verdes, os espaços de lazer, devem ser elementos centrais. Mas, ao mesmo tempo, essas áreas surgem, né, como elementos aí que vêm adornando um projeto urbanístico, como eu já havia falado no início aqui no painel. Então, nós temos um grande investimento nesse Parque Tejo, foi um investimento superior a qualquer outro espaço público em Lisboa, no período considerado, né, e que mobilizou muito recurso da esfera pública, mas que não serviu, como o projeto inicial propunha, às áreas do entorno do Parque das Nações, né, que são bairros de uma renda mais baixa. Portanto, tem muitas questões que eu poderia colocar aqui, mas não vai ser possível. Enfim, então dizer que esse parque surge no contexto da Exposição Mundial de Lisboa de 98, que procurava elevar Portugal uma categoria de país, né, competitivo, e Lisboa uma cidade moderna na Europa. Tanto que esse foi um dos projetos que depois teve muito êxito, reconhecido internacionalmente, e hoje Lisboa é uma das cidades mais procuradas, mais visitadas na Europa para o turismo, e esse parque faz parte desses espaços turísticos, né, de consumo aí de uma camada da população e de turistas. Enfim, então, essa pujança do investimento, ela não se sustentou, né, não sustentou, e hoje o parque, ele apresenta algumas estruturas muito degradadas, e que a gestão pública tem dificuldade em trabalhar, né? Outras imagens do parque, só para vocês terem uma noção, né, das suas características, todo um trabalho tentando deixar a área o mais natural possível, poucas interferências em termos de permeabilização do solo, o parque dialogando com os empreendimentos residenciais, né? Enfim. E aqui o Parque Madureira, que surge 20 anos depois, no contexto da Rio+20, e aí esse parque ele foi projetado na zona norte do Rio de Janeiro, uma região onde tem uma escassez muito grande de espaço público. Se somarmos a área do Parque Madureira, que é essa linha aqui ao longo da via férrea, né, e das linhas de transmissões de energia, nós vamos ter um número de área de lazer superior a toda a área de planejamento onde está o bairro de Madureira, no Rio de Janeiro. Esses dados a gente tem no trabalho, enfim. Mas aí também nós temos outra questão, né, como se faz no discurso da sustentabilidade também, os espaços de lazer e depois a sua gestão de uma maneira bastante contraditória, porque se a ideia é projetar esse espaço enquanto um exemplo, né, de prática sustentável, é contraditório porque não se investiu em esgotamento sanitário nos bairros ao entorno do parque. Os córregos que cruzam o parque continuaram poluídos, e aí se criam lagos, cascatas artificiais, foram gastos cerca de 380 milhões de reais na projeção desse parque. Então é para a gente pensar. E uma favela foi removida, uma comunidade, ao longo da margem da linha. Esse foi o projeto de gabinete, no qual não se ouviu a população do entorno, como também foi o de Lisboa. Aqui são algumas imagens, tá? Dizer que é um parque de lazer ativo, exige uma mobilização de recursos públicos muito grande, há estudos para que se possa ter uma parceria com a iniciativa privada, né? Mas que existem alguns entraves. Então, é necessário
a gente ficar atento a essas questões postas, principalmente porque hoje está sendo muito comum, né, apontar a questão do orçamento reduzido das prefeituras para que se entregue o espaço público para uma gestão conveniada ou mesmo de uma maneira mais radical para que seja terceirizado. Né? Então, parcerias podem ser pensadas para a gestão desses espaços. Eu apontei 2 grandes parques reconhecidos internacionalmente, premiados internacionalmente, num contexto de 2 metrópoles também extremamente significativas, uma na Europa e outra aqui no Brasil, né? Mas também, para finalizar, dizer que não podemos justificar a depredação do espaço público, né, como um elemento ou que justifique a ausência do poder público, né, em manter essas áreas. Então, não basta você implantar um banco, não basta implantar iluminação, você tem que envolver a população, tem que ter um sentimento de pertencimento, ela tem que ser convidada a usufruir, mas também a trabalhar, né, para a manutenção dessa área. As associações de bairros, as associações comunitárias, todas devem ser mobilizadas. Eu acho que não há cidade se não tivermos uma participação popular, como já foi colocado. E mais do que isso, a gente tem que parar de achar que é somente responsabilidade do poder público tornar a cidade um espaço agradável. É responsabilidade de todos nós, cidadãos. Então, aquela ideia de que nós somos uma sociedade elitista, conservadora e, ao mesmo tempo, arcaica, né, ela serve para todas as classes sociais, porque nós alimentamos um ideário de classe e, ao mesmo tempo, nos comportamos, né, de acordo com esse ideário. Então, é essa contribuição, e depois a gente pode voltar com as questões que forem necessárias. Obrigado. Obrigada a você, Marcos. Marcos me trazendo a minha infância toda hora aqui. Não necessariamente o Parque de Madureira, que é novo, mas o bairro de Madureira, como eu passei pelo bairro de Madureira e como eu fui em dezembro ao bairro de Madureira para fazer a compra de Natal. A minha mãe sempre nos levava a Madureira para comprar nossa roupa de Natal. Pegava o 13º dela e quando a gente tinha a roupinha nova do Natal, né? Então, Madureira está aqui presente na minha cabeça, e você mostrou esse parque bem ali, né? No coração do bairro, e como que um espaço como esse parece que estava sendo almejado há muito tempo pelaquela população, pelo menos para os moradores de lá que eu conheço, viram a construção desse parque com muito bons olhos, mas sempre tem o mais, né? Você nos mostrou aí esse problema de às vezes, não se ter o planejamento futuro, bem futuro, né? A médio e longo prazos. Então, às vezes, um determinado governo implanta cria, né, um determinado espaço, e que depois, por problemas no planejamento, a manutenção desses espaços acaba ficando prejudicada, né? E como bem a gente estava falando aqui antes, e não existe também uma educação política que envolva a população e que faça com que a população participe ativamente da gestão desses espaços, né? Então, parece que está todo mundo aqui se comunicando, de fato, em diferentes áreas, mas a gente acaba convergindo para os mesmos pontos, né? Então, obrigada. De fato, a gestão passa por esse problema da manutenção, da conservação dos espaços, e não apenas da criação deles, né? Tem que se criar espaços como esses, mas se pensar também como eles serão conservados. Eu só queria completar um minutinho, posso, Marcelo? Claro, por favor. No sentido de nós verificarmos, né, a importância de entendermos o discurso empreendido pelos diferentes agentes quando projetam um espaço público com essa magnitude. O que faz uma gestão pública levar a um único espaço de lazer 380 milhões, né?
Enfim, para a gente pensar, para a gente tentar entender e para a gente desconstruir alguns discursos. Como você falou, de fato, todo espaço público é muito bem-vindo. Qualidade arquitetônica de Madureira é fantástica, muito superior ao de Lisboa, é muito superior. Então, não podemos tirar o mérito da eficiência do projeto nesse sentido. Mas a gente tem que ficar atento à forma como o poder público se relaciona com a comunidade, com os agentes. Né? A comunidade foi removida, a favela, à margem da linha férrea, havia um outro projeto para o local que não foi respeitado, não houve diálogo, as linhas de transmissão poderiam ser subterrâneas, mas com o discurso do custo, continuaram, então o parque ficou 50 metros por 5 quilômetros, olhem só. Né? Então, tem todo um contexto que a gente precisa analisar e, sem dúvida nenhuma, qualquer espaço público em Madureira necessitava disso, né? Do ponto de vista do impacto na qualidade de vida. Basta ir lá, como você falou, que vai ver que existe uma aderência por parte da população, com todas as suas deficiências, mas eu acredito que nós ainda temos que insistir, mesmo nessas condições. Muito obrigada, concordo contigo. Reinaldo, temos pouco tempo agora. Desculpa, Reinaldo, acabei Imagina, tá ótimo, envolvendo no papo aqui. Eu vou tentar também ser bem sintético aqui, aproveitando meus 7 minutos, para ver se a gente consegue deixar pelo menos 2 perguntinhas ali que já apareceram no chat também. Então, rapidamente, sendo objetivo, a questão da gestão é uma questão que tem nos mobilizado bastante aqui, na medida em que a gente está num curso de lazer e turismo, e, portanto, nós estamos formando os futuros gestores desses espaços. Eu costumo dizer para os estudantes que eles são os futuros profissionais que vão, de fato, trabalhar na ponta nesses espaços. O problema é que a gente ainda não tem essa tradição também aqui de gestão profissionalizada desses espaços no Brasil. Assim como a gente já tem um pouco mais tradição disso na Espanha, inclusive, em Portugal também, muito mais. Mas eu concordo muito mesmo com o Marcos, no sentido de que a gente não precisa necessariamente importar modelos, né, numa perspectiva até colonialista de modelos, né? A gente precisa criar aqui os nossos próprios modelos de gestão, mas, de fato, se a gente olhar para outros países da nossa própria Latinoamérica, nós estamos tomando, eu costumo brincar, porque eu sou também um adepto do futebol, eu costumo brincar com os meus alunos dizendo assim, o feio não é tomar de 7-1 da Alemanha, né? No futebol, não é feio. Agora, é muito feio quando a gente começa a tomar realmente goleada dos nossos vizinhos aqui, porque a gente não tem a capacidade de tentar rever as nossas práticas de gestão. Então, nós estamos tomando de goleada mesmo, do México, da Colômbia, do Uruguai, da Argentina, só para ficar nos exemplos mais próximos de gestão de parques urbanos e espaços públicos. Nós estamos tomando de goleada. No México, eles têm organizações que trabalham no sentido de fortalecimento comunitário do entorno dos parques para favorecer, facilitar e estimular a participação comunitária na gestão dos parques. Aqui, no Brasil, em função dessa onda neoliberal também que a gente tem vivido, a gente só ouve falar de participação privada. A gente só ouve falar de concessão privada dos espaços de parque. Isso é um absurdo. Existem diversos modelos em que a iniciativa privada pode estar presente, mas sob controle público. Você tem vários modelos de parceria público-comunitária. O parque mais importante da cidade do México, né, que é Chapultepec, é considerado um dos melhores parques do mundo. A gestão é comunitária, é um patronato que faz a gestão do parque. É muito parecido, inclusive, com o modelo adotado pelo próprio Central Park, em Nova York. Ou seja, a gente consegue, no Brasil,
fazer uma gestão mais privatista do que no próprio Estados Unidos. Então, ou seja, é uma discussão tão absurda aqui nesse país que eu fico, às vezes, passado com isso. Pra vocês terem uma ideia, aqui, em relação ao modelo de gestão na cidade de São Paulo, esse prefeito que está aí, que tomara que perca essa eleição, né? Tomara que seja defenestrado, devidamente defenestrado dessa cidade, essa tucanalha, privataria tucana que se apossou do Estado de São Paulo e da cidade de São Paulo, ele só consegue olhar para a gestão do espaço público a partir do momento em que o espaço público dê lucro para alguém. É um imbecil, para falar a verdade. É um imbecil. Ele não consegue ver outro tipo de modelo de gestão. Ele conseguiu entregar o Parque do Ibirapuera e mais 5 parques da cidade para uma empresa privada que não tem a mínima tradição e competência de gestão desses espaços. É um absurdo. Um edital de concessão que passou pela Câmara de Vereadores, a gente nem sabe como foi possível ser aprovado um negócio desse. Entregar o Parque do Ibirapuera por 35 anos. Eu vou morrer e não vou saber o que aconteceu com o Parque do Ibirapuera. Entregou para uma empresa privada que faz postagem hoje no Instagram dizendo: visite nossos parques, visite os parques da Urbia, que é o nome fantasia da empresa Construcap, que é uma construtora de Belo Horizonte, administrando o principal parque da cidade de São Paulo, só no sentido de lucro. E me explica, eu gostaria que o prefeito da cidade de São Paulo explicasse qual foi o critério para colocar mais 5 parques no edital. Eu gostaria muito que ele conseguisse explicar isso. Qual foi o critério? Na medida em que a gente tem 107 parques. Então, se essa empresa pegou Ibirapuera para fazer a gestão, ela devia ter pegado pelo menos mais 30 parques, e não só 5 parques. E aí a gente foi visitar com os estudantes os 5 parques que essa empresa pegou. Um dos parques tem 2 quadras de tênis de saibro, com 180 tenistas jogando no parque. Esse parque não precisava de nada. Ele já era um parque funcionando, essa associação de tenistas praticamente fazia a gestão do parque. É um absurdo o que tem acontecido nesse país. É um país de gente no poder estúpida, que só pensa no lucro privado, não consegue olhar para o espaço público com a mínima decência, né? Se olhássemos para isso, a gente ia ver que existem outras formas de fazer gestão de parques urbanos e espaço público, tá? Então, eu não quero me alongar, espero ter respondido um pouco, pelo menos, da pergunta do Lucas. Existem, então, modelos, sim, de participação comunitária, participação pública comunitária na gestão, parques na região de Rosário, na Argentina, em Buenos Aires mesmo, na Argentina, no México, como eu disse, em vários lugares, tem uma associação que praticamente vive disso no México, ajudando a organizar parceria público-comunitárias. Isso não significa que a iniciativa privada não possa participar, só que não dessa forma do que tem sido feito aqui. Só para vocês terem uma ideia, no México, um parque que eu visitei na Península de Yucatán, em Mérida, um parque linear, viu, Marcos? Muito parecido com esse parque linear de Madureira. Só empresa de locação de bicicleta nesse parque eram 5 empresas, e todas essas empresas de gente que era da região, da pessoas da comunidade, digamos. Você está gerando emprego, renda e serviços de lazer locais. Você está gerando desenvolvimento econômico local. Você não está colocando o lucro que aquela empresa vai auferir dali na mão de gente que nem tem relação com a cidade, né? Então, assim, eu queria só deixar muito claro isso, que é inaceitável a gente passar por isso numa cidade como São Paulo. Infelizmente, a nossa última legislatura na Câmara Municipal aprovou esse tipo de edital.
Só que isso vai continuar sendo uma luta. Tem muita gente aqui em São Paulo mobilizada por essa luta. Louvo os meus colegas aqui do Fórum Verde Permanente, que têm entabulado uma luta muito grande em torno dessa questão. Então, eu diria que não tem final da história aqui, não. A gente vai continuar revendo essas situações na cidade de São Paulo, tá certo? Então, deixo aberto aí, eu sei que a gente só tem 4 minutos, mas tem algumas perguntas aí no chat, Marcela, e aí ver como que você pode administrar isso. Obrigado. Obrigada a você. Eu olhei aqui no chat e não achei, mas também a gente não tem tempo, porque vai começar um outro painel já, infelizmente. Mas eu acho que esse painel nos mostrou que a gente tem muitas perguntas, né? Que a gente tem muitas questões para se pensar. Marcela, só um minutinho. Eu vou falar só de uma pergunta que eu acho que é importante aqui, que não deu tempo de tocar. Eu não consegui ver. Não, é a pergunta da Vera sobre a questão da pandemia, como tá certo? Primeiro foi um fechamento completo, sendo que tem vários parques que são abertos e a população continuou usando as áreas abertas sem a mínima proteção. Depois começou uma abertura gradativa, sendo que essa abertura gradativa privilegiava as pessoas que tinham tempo, porque ficava fechado o parque no final de semana e só abria durante a semana, como se isso fosse controlar o fluxo. A questão dos horários de funcionamento dos parques em São Paulo já é um absurdo, porque você tem parque de periferia cercado e fecha às 6 da tarde. O trabalhador não pode ir no parque, né? Porque durante a semana ele não vai ter horário. E agora, como estava meio sinal verde aqui, escancarou. No último final de semana, mais de 20 mil pessoas no Vila Lobos e no Ibirapuera. Tá certo? Teve intervenção do Ministério Público até no último final de semana. Então, sabe, a gente não soube administrar nada dessa pandemia, graças a um prefeito incompetente e a um governo federal mais incompetente ainda, tá certo? Então, eu acho que é essa a questão da Covid. E a gente está na segunda onda aqui em São Paulo já, certamente. É verdade. Obrigada, Reinaldo. Obrigada, gente. Desculpa, eu realmente não tinha visto ali a pergunta da Vera, porque a gente vai rolando a tela, né? E eu fiquei procurando as perguntas e não encontrei. Desculpa, Vera, mas obrigada por você ter visto e respondido, Reinaldo. Infelizmente, não vai dar tempo da gente fazer outra pergunta, porque a gente, como eu disse, nós temos outro painel que vai começar já. Então, eu tinha muitas outras coisas para falar, mas não posso, né, Reinaldo? E o painel começou a esquentar agora, não é verdade? Pois é, o conteúdo do painel é impressionante. É lindo, eu acho lindo. Me toca profundamente essa questão dos espaços públicos. Mas nosso tempo está se esgotando e a gente precisa ir. Então, foi um enorme prazer, gente, participar de uma conversa com vocês, que trouxeram as suas visões, as suas vivências, as suas opiniões aqui para esse painel, para esse papo sobre espaços públicos de lazer. Nesse contexto, né, tão diverso dos países ibero-americanos. Então, eu ressalto, né, a importância, a relevância desse tema para a qualidade de vida das nossas cidades. E agradeço, então, a presença da Ana Luísa, da Clarissa, do Marcos, do Reinaldo, o apoio aí da Rejane, e assim como a APEC pelo convite. Tá? Muito obrigada. E aproveito para... A gente que agradece a vocês. Foi muito boa a participação de todo mundo, porque painel cheio, rico, né? Muito. Como a gente diz aqui. E eu pude ver agora na pandemia que estavam todos os bares fechados. Aqui próximo tem um parque lindo, que aqui em Barcelona tem muito parque, né? E tem uma fontezinha correndo, e a gente saía para comer lá, porque não podia comer nos bares, em restaurantes, a gente comprava e come no parque,
normalmente são locais muito utilizados. Então, assim, boa noite a vocês. Eu acho que merecia uma continuação, quem sabe no futuro, né? E que a gente discuta mais os espaços públicos. Isso aí. Boa noite a todos que assistiram. Rejane, só para enfatizar que a programação do seminário está incrível. Se vocês quiserem Continua. a programação, vai lá em 25seminário.apecbcn.org e a gente continua até o dia 30. Tá bom? Daqui a pouco a gente vai discutir fake news, viu? Isso. Jornalismo e fake news daqui a meia hora. Boa noite. Obrigado, gente. Um abraço. Beijo. Tchau, tchau. Obrigada.